Olá, meu irmão e minha irmã. Não sei como está a sua vida neste momento, como você chegou a este vídeo, mas eu sei que você vai sair daqui diferente, vai sair daqui cheio do Espírito, renovado, transformado pelo Espírito Santo de Deus. Deus está contigo e Ele está te falando que hoje você vai sair daqui que você tanto tem pedido. Eu não posso te transformar, te renovar, te dar força, curar você, mas Deus pode. Eu e você somos vasos que precisamos ser renovados, transformados, que nós precisamos se arrepender perante Deus, porque Ele é Altíssimo, Ele é o oleiro da nossa vida. E hoje vou falar de uma pessoa que mais viveu aqui na terra, segundo a Bíblia, que foi em Gênesis capítulo 5, versículo 27. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Matusalém foi um homem que mais viveu, um homem que ultrapassou mais de 950 anos. Foi os homens mais viveu. Depois dele pode citar Noé, Adão. E você vê que foi quase chegou a um século. Você entende tantos anos? Isso dá em torno de mais de 12 gerações. Muito mais de muitas gerações. Imagina. Mas vamos entender, sabe por quê? Pode ser pelo clima, pela natureza. Porque nessa época as pessoas tinham filhos com mais de 50 anos, 100 anos. São pessoas que casavam já com 30, 60 anos, porque envelhecia muito melhor do que hoje. Porque Deus, depois que as pessoas eram más, as pessoas já estavam muito no pecado, Deus diminuiu a idade da pessoa por 70 anos. Por quê? Porque as pessoas não mereciam viver tanto tempo, porque era muito pecadora. Mas antes de falar um pouco mais sobre essa mensagem, vim pedir para você se inscrever. Do lado aparecer um sino, você ative esse sino para toda vez mandar uma oração, uma mensagem de Deus sobre a sua vida e vem cair no seu telefone. Compartilhe para que essa mensagem possa chegar para outras pessoas. Não sabia como está a vida dela neste momento, mas você pode mandar ser um grande testemunho, um grande profeta na vida das pessoas, dos amigos, manda no grupo, os familiares, no estado. Deus vai te abençoar por isso e deixe seu like, isso ajudará a fortalecer o canal. Na concorrida relação dos descendentes nos nossos primeiros pais, registrado no capítulo 5 de Gênesis, há um outro nome que me chama a atenção, é Matusalém. Uma das características sublimes da Bíblia, especialmente de Gênesis, é da biografando as personalidades, mais destacando na panorama focalizado, realçar a projeção que tais vidas exerceram influência resultante de dotes pessoais. Assim sendo, heróis e mártires, sacerdotes e guerreiros, legisladores e profetas são personalidades que projetam sua presença no cenário bíblico, dando-lhe o colorido e um sentido eminentemente humano às descrições inspiradas do livro de Deus. Enquanto registra o comparecimento de Matusalém no corrente genealógica de Adão, o Gênesis pouco fala, o relato bíblico e mais resumido possível dizia que aquela vida faltou alguma coisa que lhe pudesse dar matriz diferente quando a imortalizada nas páginas eternas da Bíblia. Refere-se no Gênesis apenas isso de importância acerca de Matusalém, que todos os dias dele foram 969 anos e morreu. Matusalém é símbolo e legenda dos anais bíblicos, mas nessa vida o leitor só encontra anos, 9 séculos, quase um milênio, sem nada mais ser destacado, sem outra qualquer lição na mensagem, sem outra qualquer positiva atuação. Vida que Matusalém encheu apenas somente de anos vividos sem sentido, capaz de transformar um exemplo, uma inspiração. Vida desbaratada na essência, na profundidade, porque preocupada com a ilusória ideia de extensão de multiplicação de dias. Enquanto Enoque é exemplo de vida escondida em Deus, de amizade do homem com Deus, seu descendente é exemplo de apego à longevidade e à vida e às coisas terrenas. Podem escolher tantas coisas que dê sentido à sua existência. Matusalém resolveu escolher anos vazios com que encheu exclusivamente a sua vida. Quando ele chegou nos 169 anos, morreu e partiu sem deixar mais nada. Triste. O que está querendo dizer? Sabe? Que muitos vivem poucos anos, mas tem história para falar para outras pessoas. Sabe? Vamos falar de Abraão. Abraão viveu 300 anos.
sabe? Mas Abraão, ele teve promessa, Abraão teve propósito, Abraão teve choro, Abraão teve que fazer, ele teve filho da promessa, Abraão, ele fez coisas imagináveis, andou por lugares extermináveis. Abraão tem muita história a nos contar, foi o pai da fé. Abraão foi um homem que teve fé e acreditou em lugares inapropriáveis, mas Deus transformou na sua vida. Você vê que Matusalém não tem um relato falando como foi a vida dele, para que possamos colocar isso na nossa vida. Não tem. Por quê? Não sabemos. Mas disse que a vida dele era vazia, sabe? Ele só teve muitos anos de vida. Só isso nós podemos compreender dele. Com Matusalém, viveu 300 e poucos anos, mas tem muita história. Foi um homem que foi arrebatado por Deus. Você entende? Que não é também só viver muito tempo, mas sim ter história. Adianta você viver 200 anos e não ter história com Deus, não ter história na sua vida, exemplos na sua vida. E tem muita gente que tem muita história. E você precisa de duas coisas: história com Deus e viver em Deus. Que muitos têm história com Deus, mas não vivem em Deus. Judas, ele podia contar as histórias que teve com Jesus, mas não viveu em Deus. Jesus viu milagres, Judas viu Jesus. Judas, ele viu Jesus andar nas águas, mas ele não viveu. Tem história, mas tem a vida em Cristo. Matusalém, com certeza, ele tinha uma vida com Deus, porque ele não ia colocar o nome dele simplesmente na vida por gerações e gerações. Ia contar. Com certeza ele andou com Deus, mas sua vida não tem um resumo para mostrar que ele teve muita fé, que Deus abençoou ele de alguma forma. Não tem relato sobre isso. Um homem que viveu muito tempo, mas não tem relato suficiente para falar como que foi a vida dele. Como foi viver quase um século. Faltava 41 anos para ele chegar a um século. Noé viveu muito e muito tempo, quase igual Matusalém, quase chegou a um século. Mas ele tem história para contar. Ele construiu a arca, ele viu todo mundo morrendo, ele viu o dilúvio de Deus, ele colocou pá e pá na arca. Você vê que Noé tem história para contar, Matusalém não tem uma história a se explicar. Então nós temos que compreender. Não adianta você viver muito tempo e não viver em Deus, não ter uma vida que seja de exemplo para outras pessoas. Porque nós passamos certos lugares, certos momentos da sua vida, para que um dia possamos ajudar ao próximo que nós passou por isso. Vai muito além do seu dever. Seja você mesmo. Dura muito mais. E para viver muito mais, a Bíblia diz: nós temos que honrar pais e honrar a mãe. Por quê? Porque ele sempre vai querer o bem de você, vai querer te honrar, vai honrar eles. Por quê? Porque eles não vão querer o mal de você. Eles vão querer você se tornar um assassino, um estuprador. Eles não vão querer que você seja alguém que não seja bom na vida. Então quando nós honramos pai e mãe, nós vemos o futuro muito mais longe. Eles sempre falam: anda esse caminho. Nós andamos nesse caminho e não levou nada na vida. Se eu permaneço em Cristo, Ele me abençoe com uma fartura de ricas experiências. Você quer ter experiência, quer ter história na sua vida? É só viver em Cristo. Você vê que hoje, a maioria que conta história são velhos que teve grandes momentos na sua vida. Pessoas que estavam quase à morte e foi curada pelo Jesus. Você vê pastores, tanta história que pastor teve até chegar no seu cargo. Pergunte ao seu pastor. Sabe, você quer ter experiência, é viver em Cristo. Você vai viver coisas termináveis na sua vida, que você pensou que ia morrer, que não ia sair desse buraco, mas saiu pela graça de Deus. Você quer ter momentos na sua vida. Imagina os discípulos andando com Deus, andando com Cristo. As experiências que ele teve na sua vida. Viveu poucos anos, mas teve uma experiência magnífica na sua vida. E são tantas e tantas e tantas experiências que não dava para contar somente em 10 horas, porque são muitas coisas. Imagina que Cristo mudou na vida deles, tudo. Então possamos viver em Cristo, vivemos em Cristo, porque nós vamos morrer um dia aqui na terra,
Mas a nossa vaga na vida eterna está aberta. Você entende? Antes de você viver um século aqui na terra, sem desfrutar a experiência com Deus. Diante de você viver muito aqui na terra e não ter a vida eterna, mas ser uma morte eterna de Deus. Neste momento eu vou orar no espírito de oração, vou orar para cada um destes momentos, os amigos familiares. Senhor, trata nossas necessidades e restaura as áreas que não conseguimos, que possamos ser frutíferos para o Teu reino. Pai, nos dá força, que eu possa viver muitos anos na nossa vida, sabe? Eu não quero morrer triste, não quero morrer com uma coisa, uma dor dolorida. Quero morrer calmo, porque não adianta nada você chegar a muitos anos e chegar quebrado, moído, quando levantar da cama. Porque a pior coisa é você depender de pessoas para te cuidar, porque as pessoas não vão novar, porque elas são novas ainda. Então Deus, sempre seja comigo e sempre me dê forças, que no tempo certo você me leva. Pai, eu quero viver experiência contigo, viver o extraordinário contigo. Eu quero sempre estar contigo como os discípulos foi contigo, Pai. Eu não quero, Pai, sair daqui sem levar nada. Quero viver, Pai, o que o Senhor tem para mim. São coisas grandes eu vou viver contigo, Pai. Que eu possa viver o extraordinário contigo. Eu posso ter histórias para contar para os netos, Pai. Momentos para lhe ensinar o caminho certo a se escolher, Pai. Porque, Pai, somente Tu pode fazer isso. Somente Tu vais colocar coisas, sabe, o que você criou são tão lindos aqui na terra, que eu posso conhecer lugares que para nós às vezes é impossível. Imagina o que Deus tem para nós, para cada um de nós. Não queira viver uma vida somente aqui nessa terra. Sabe que essa terra passará. Não queira ganhar esse mundo, sabe? Mas queira ganhar a presença, ganhar o reino de Deus. Queira isso na sua vida. Matusalém viveu muitos anos, mas você não vê uma história dele falando, ele tendo fé, promessas na sua vida. Uma pessoa que viveu na paz. Somente isso. Você não vê coisas ruins nem coisas boas. É coisas de boa na sua vida. Foi uma pessoa que viveu como qualquer outra pessoa viveria. Uma pessoa que obedeceu, mas nunca sonhou em viver coisas grandes. Mas se vemos Moisés, Abraão, Noé, que misericórdia, são bênçãos, são coisas que nós imaginamos. Matusalém, Elias, Eliseu, Jesus, que viveu poucos, mas teve histórias, mudanças de tantas milhões de pessoas aqui nessa terra, sabe? Não importa você viver tantos e tantos anos, você não tem Deus na sua vida. O importante é você ter Deus na sua vida. Você pode viver até seus 25 anos, mas tendo Deus na sua vida, experiências termináveis na sua vida, você vai entender. Você não queria viver mais, mas você vai entender que já chegou um ponto bom na sua vida. Não adianta você querer fazer tantas coisas na sua vida, mas se Deus não está na frente dela. Não queira viver somente o que as pessoas querem que você viva, mas queira viver o que Deus tem pra você. Queira viver o extraordinário de Deus. São tantas coisas que Deus quer na sua vida, são tantos momentos que Deus quer na sua vida. Então não fique correndo o que você quer somente nesse momento. O que você quer neste momento são coisas passageiras a maioria das vezes. Você quer ser rico, quer ter uma vida de paz. Você quer, sabe, ser uma pessoa normal, mas você quer viver umas coisas grandes na sua vida. Imagina, você quer pedir riqueza e não quer passar pelo sofrimento, passar pela dor, passar horas e horas buscando isso. Então, como você querer uma porta nova, se a porta outra não fechar, sabe? São coisas que nós temos que entender na sua vida. Se você quer coisas grandes na sua vida, vai ser coisas pequenas, você vai ter que aprender para você dar valor às coisas grandes. Então, cuidado. Você vai entender, aí depois não joga a culpa em Deus, é porque você não teve capacidade de entender o que Deus tinha para você. Receba que Deus está contigo nesse momento, não desiste dele. Ele quer te entregar a vida eterna, não somente as coisas do mundo, mas se entregar coisas que levarão para o céu. Não busque somente o que as pessoas querem que você busque. Busque riquezas, busque fama, isso tudo passará, mas a vida que Deus tem para você ela é eterna.
Agradeço a cada um que ouve essa oração até aqui. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe para outras pessoas este vídeo, para que as pessoas sejam transformadas e renovadas pelo Espírito Santo. Dê seu like, que Deus está contigo, que todas as enfermidades vão sair da sua vida. Deus está contigo, Deus te abençoe sempre. Amém.